Graça e paz seja sobre todos. Quero louvar a Deus por esse dia. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da carta de Paulo aos Efésios. Na semana passada nós fizemos um vídeo introdutório e se você ainda não assistiu esse vídeo, volta lá no canal. Você assistindo esse vídeo vai te ajudar, né, na compreensão correta daquilo que nós estamos construindo ao estudarmos essa carta tão assim preciosa. Cada versículo aqui é como uma obra de arte, cada versículo aqui dá para nós ficarmos meditando aqui por horas e horas e sermos acrescentados. Amém? Então eu quero já dar início, né, ao estudo aqui dessa carta. Nós vamos começar hoje o capítulo 1, nós vamos do versículo 1 até o versículo 14. Mas antes de ler qualquer coisa, eu queria fazer 3 observações rápidas aqui. A primeira observação, ao lermos essa carta, é importante nós termos em mente que essa carta é uma carta que foi escrita para a igreja. O que isso quer dizer? Que essa carta ela tem uma aplicação coletiva. Então tome cuidado com as aplicações pessoais. Às vezes você lê um versículo e você pensa, esse versículo é para mim. Esse versículo muitas vezes não é para você, esse versículo é para a igreja. Apesar de que a igreja tem pessoas, né, e dá para nós aplicarmos de uma maneira pessoal, tome cuidado com as aplicações pessoais, só presta atenção, faz esse questionamento. Será que esse versículo é para mim ou é para a igreja como um coletivo? Isso daí vai te ajudar na compreensão. Uma outra questão que eu queria falar para você é aquilo que Paulo fala em Efésios no capítulo 1, ele faz uma oração. Ele faz uma oração pedindo a Deus espírito de sabedoria e de revelação. Eu tenho entendido que o espírito de sabedoria e de revelação, algo que vem de Deus, né? Não é algo que vem de nós. Uma simples leitura da Bíblia pode nos dar entendimento intelectual, mas o espírito de sabedoria e de revelação nos leva a mistérios, a segredos, a ter aquilo como uma verdade no nosso espírito. Então que nós possamos ler a Bíblia toda, né, nesse espírito de oração, de pedir para que o Senhor nos revele, e a carta de Efésios em especial, Paulo orou para que os irmãos entendessem, porque Paulo está falando de coisas aqui, coisas grandes, de revelações que ele teve no lugar secreto com Deus. Então ele quer que nós tenhamos a mesma experiência que ele teve, entendeu? E em terceiro lugar, eu queria falar sobre uma visão específica que a gente tem que ter para esses primeiros versículos que nós vamos ler aqui. Se você prestar atenção comigo, esses versículos que nós estamos lendo aqui, Paulo está num espírito de louvor, de adoração, de gratidão. Paulo está cheio de gratidão pelas promessas de Deus, pelas verdades de Deus, pelas bênçãos de Deus. Então, eu quero que você leia esses versículos junto comigo com esse olhar de gratidão, que aquilo que está escrito aqui produza em nós, quando terminarmos a leitura aqui, produz em nós louvor. É isso que eu quero, que isso produza em nós adoração. Amém? Então vamos começar a leitura aqui. Vamos ler Efésios capítulo 1, a partir do versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Queria parar aqui nesse versículo 2. Nós vamos hoje fazer uma leitura assim, pausada, né? Conforme eu sentir a necessidade, eu vou comentar algumas coisas aqui. Eu quero começar comentando aqui o versículo 2. Paulo ele está fazendo uma saudação à igreja, mas você vê que ele faz uma saudação, não é ele mesmo que está fazendo a saudação. Nós temos 2 maneiras de fazer a saudação. Eu posso fazer uma saudação a alguém, cumprimentar alguém, segundo aquilo que está no meu coração, mas Paulo aqui ele não está fazendo esse tipo de saudação.
Ele fala que graça e paz da parte do Senhor. Ele fala aqui, ó, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele está trazendo uma saudação de Deus para os irmãos em Éfeso. O que Paulo está fazendo? Ele está comunicando o desejo de Deus para aquela igreja. E qual o desejo de Deus para aquela igreja? Graça e paz. Paulo ele sempre começa as cartas assim, então não é um simples cumprimento. É o desejo de Deus para os irmãos, é o desejo de Deus para a igreja, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre os irmãos. Por que graça e paz? Graça e paz é um resumo do Evangelho. Nós só temos paz porque um dia a graça de Deus nos alcançou. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é o seu favor imerecido. É aquilo que nós não alcançamos por merecimento, é aquilo que nós não alcançamos por nossos esforços. A graça é um presente de Deus. E esse presente de Deus, ele nos traz paz. E a palavra paz, ela tem uma amplitude muito grande no estudo bíblico. Eu quero falar sobre 3 aspectos da paz para você. A paz, em primeiro lugar, ela nos coloca em uma posição. A palavra de Deus diz que nós éramos inimigos de Deus, nós éramos o alvo da ira de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, mas pela graça nós temos paz com Deus. Nós éramos inimigos, mas agora adquirimos pela graça uma posição de amigos, uma posição de paz. Deus não está mais em guerra com aqueles que foram alcançados pela graça. Então essa posição de amigo, essa posição de paz, de cessar as guerras, ela não se perde. É uma posição que o Senhor, pela graça, nos deu e nós não perdemos essa posição. Nós somos agora amigos de Deus, não somos mais o alvo da ira de Deus. Nós temos paz com Deus. Deus não está mais em guerra conosco. O segundo aspecto da paz é a paz que guarda os nossos corações, é a paz que excede todo entendimento. Às vezes nós passamos por dificuldades, por lutas, e essa paz, dependendo das circunstâncias e dependendo de como nós reagimos às circunstâncias, essa paz ela oscila. Nós podemos perder essa paz por causa de situações que acontecem e por causa das nossas reações. Às vezes nós reagimos mal e perdemos essa paz, mas toda vez que nós nos humilharmos e nos achegarmos a Deus, nós temos paz também. Em meio às dificuldades, em meio às tribulações, o nosso Deus é o Deus que nos dá paz no coração. Ele guarda o nosso coração. E o terceiro aspecto da paz é uma paz que seria assim no sentido de colocar as coisas em ordem. Deus ele tem um desejo de colocar a humanidade em ordem, de colocar todo o cosmos em ordem, toda a criação em ordem, para que haja uma paz plena. Essa paz que eu estou falando, ela está ligada ao cumprimento do propósito de Deus, está ligada ao fim dos tempos. No final dos tempos, Deus vai colocar uma paz sobre a humanidade, uma paz sobre a criação. Essa paz nós podemos chamar de paz plena, paz cósmica. Essa paz é a paz que é chamada de a Shalom de Deus, e Deus virá e ele vai repousar sobre a criação quando a criação estiver ordenada, quando tudo estiver em paz, Deus vem para morar conosco e ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Amém? Então, aqui comentando o versículo 2. Amém? Então vamos para o versículo 3 aqui. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Eu quero chamar a atenção sobre esse verbo aqui, ó, nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Ele nos abençoou. Esse verbo ele está no passado. Deus vai te abençoar? Não. Deus já te abençoou.
O que que nós precisamos então? De revelação daquilo que nós recebemos. Nós precisamos de revelação. E o que Deus nos abençoou? Aí ele vai começar a falar aqui, a partir do versículo 4, quais são essas bênçãos. A primeira bênção é escolha, a primeira bênção é eleição. Quando fala essa palavra eleição, tem gente que até arrepia assim, né? Até treme, porque há muita discussão em torno da eleição, mas Paulo ele não estava aqui querendo discutir teologia. Paulo estava aqui falando, ó, Deus te escolheu. E a escolha de Deus nos traz o quê? Segurança. Vamos ler o versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus nos escolheu nele. E tem coisa melhor do que ser escolhido por Deus. Você saber que você foi escolhido por Deus. Tem coisa melhor do que isso. Isso nos traz segurança, isso nos traz paz. Eleição aqui não é para que você se sinta melhor do que os outros. Eleição é para que você pare e pense assim, por que, oh Deus? Por que o Senhor me escolheu? Você sabe que você é pecador, você sabe que não tem nada de bom em você. Então, ser escolhido por Deus é um privilégio que nos traz paz, que nos traz segurança. Essa é a primeira bênção, a nossa escolha. Deus nos escolheu. E ele fala também na palavra, né? Ele diz assim, não fostes vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Então Deus, ele é aquele que nos escolhe. É um privilégio saber disso. Essa é a primeira bênção. A segunda bênção, versículo 5 aqui, ó. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Outra palavra que causa, assim, discussão, né? Ele fala aqui, ó, em amor nos predestinou, predestinação. Existe predestinação. Eduardo, Deus me predestinou para a salvação. Deus predestina alguns para a salvação e outros não. Não é isso que Paulo está querendo falar aqui, ó. Será que eu fui predestinado para a salvação? Ele fala aqui que ele nos predestinou para sermos adotados como filhos. A segunda bênção que eu quero te falar é a adoção. Deus te predestinou. A palavra predestinar quer dizer dar um destino antecipadamente. Antes da fundação do mundo, Deus já te deu um destino antecipadamente de você ser adotado para ser um filho de Deus. Que privilégio, que alegria, que segurança isso nos traz, meu irmão. Muito bom saber que antes de eu fazer qualquer coisa, Deus me escolheu. Antes de eu fazer qualquer coisa, Deus me deu um destino antecipadamente, me predestinou para ser filho dele. Que alegria, que privilégio. Vamos continuar aqui. Versículo 6. Por que Deus fez isso, né? Ele fala aqui, no versículo 6. Lembra que eu falei? Paulo ele não se contém nesse espírito de louvor e gratidão. No 3 ele fala, bendito, louvado seja o nosso Deus. Aí aqui no 6 ele fala aqui, ó, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Gratuitamente Deus nos abençoou. É de graça, é pela graça, por meio da fé, para que ninguém se glorie. Por que ele nos escolheu? Por que ele nos adotou? Para que a glória da graça dele fosse louvada. Para que as pessoas olhem e falem, o quê? O Eduardo foi escolhido por Deus, foi adotado como filho. Glória a Deus, é isso. Esse é o propósito de Deus, que a glória dele seja louvada. Amém? Versículo 7. Aí ele fala aqui, ó, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Aqui nós temos duas bênçãos juntas aqui nesse versículo 7. Nós temos aqui redenção e perdão dos pecados. Deus, a terceira e quarta bênção, né? Deus, ele nos redimiu, o que quer dizer? Nos libertou da escravidão. Antes nós éramos escravos do pecado, mas agora nós somos escravos de Jesus Cristo. Ele nos libertou e nos trouxe para o seu reino. E ele também perdoou os nossos pecados. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo.
A palavra justificação, a Bíblia diz lá em Romanos, justificados, pois, pela fé temos paz com Deus, aquilo que eu falei da paz, né? A justificação, ela nos coloca numa posição de paz com Deus. Não somos mais inimigos de Deus. Deus, quando olha para nós, Ele vê a justiça de Cristo. Ele vê o sacrifício de Cristo. Ele olha para o Cordeiro é Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando Ele olha para nós, Ele vê Cristo, Ele vê o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Então, nós somos abençoados com essa terceira e quarta bênção, que é a redenção e o perdão dos pecados. Amém? Vamos continuar aqui com mais bênçãos que ainda não acabou. Versículo 8. A qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Versículo 9 e 10. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Vamos ler mais pausadamente, devagar aqui, ó. Qual que é a quinta bênção? Deus nos deu revelação da sua vontade, do seu propósito eterno. Você sabia que Deus tem uma vontade, que Deus tem um propósito? Você sabe qual a vontade de Deus? Você sabe qual o propósito de Deus? Muitas vezes nós buscamos a Deus para saber qual a vontade de Deus para a nossa vida. Mas eu penso que saber a vontade de Deus para a nossa vida, sem saber a vontade de Deus para Deus, sem saber qual a vontade de Deus, nós podemos nos desviar da vontade de Deus. Se tem algo que é central, algo que é mais importante em todo o universo, é a vontade de Deus. E que a nossa vontade, a nossa vontade esteja alinhada com a vontade de Deus. Você não quer alinhar a sua vontade com a vontade de Deus? Jesus, quando ensinou a oração do Pai Nosso, Jesus compartilhou o Pai conosco, né? Ele falou, o Pai é nosso. Aí ele falou, quando fores orar, ore assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, nós temos que buscar alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é mais um mistério. Deus revelou a sua vontade. Está escrito aqui, Deus está falando qual a sua vontade. Sabe qual a vontade de Deus? Ele fala aqui, ó, na plenitude dos tempos, Deus quer convergir todas as coisas em Cristo. Deus quer reconciliar todas as coisas em Cristo. Cristo é o cabeça de toda a nova criação. Cristo é o novo Adão e Deus quer reconciliar, Deus quer convergir todas as coisas nele, todas as coisas do céu e todas as coisas da terra, para que Cristo seja o cabeça dessa nova criação. Então essa é a vontade de Deus, que nós possamos olhar para essa vontade e que nós possamos clamar para que essa vontade seja feita. É isso que Jesus ensina na oração também do Pai Nosso, que nós devemos clamar, venha o teu reino. Quando o reino de Jesus vier de fato se estabelecer de uma maneira real aqui na terra, eu creio que Jesus, ele volta. Ele veio na primeira vinda de Jesus, há 2000 anos atrás, ele veio como um cordeiro para nos libertar e para nos perdoar. Mas agora na segunda vinda, esse propósito de Deus é que Jesus vem para julgar e para reinar. Esse é o propósito eterno de Deus. Essa é a vontade de Deus, que Jesus seja o cabeça de toda a criação. Amém? Vamos continuar aqui. Versículo 12. Então, essa foi a sexta bênção que eu falei, né? Quinta ou sexta? Revelação. Revelação da vontade de Deus. Então, vamos ler agora versículo 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados. Olha de novo a palavra predestinados. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de nós
os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele também vocês, presta atenção aqui, no versículo 12 e 13, ele fala aqui, nós e vocês. Quando ele fala nós, ele está falando dos judeus. Quando ele fala vocês, ele está falando dos gentios, que somos nós. Então presta atenção nesse detalhe. O versículo 12, ele está falando, a fim de nós, os judeus, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele também vocês, os gentios, vocês, a igreja que está em Guarulhos, nele também vocês. Ele fala que nele, quando vocês, a igreja que está em São Paulo, a igreja que está no Brasil, a igreja que está no mundo, nele também vocês, quando creram na palavra da verdade, o evangelho que vos salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. A próxima bênção aqui. Ele fala aqui, nele nós, os judeus, fomos separados para o louvor da sua glória. E nele vocês, quando creram na palavra do Evangelho, foram selados com o Espírito Santo. Quando nós recebemos a boa notícia do Evangelho, quando nós cremos na boa notícia do Evangelho, nós recebemos o selo do Espírito. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Isso quer dizer que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Paulo, em Romanos, no capítulo 8, ele fala, se alguém não tem o Espírito de Deus, esse não é de Deus. Então, todos aqueles que creem no Senhor, que creem na palavra do Evangelho, são selados com o Espírito Santo. Essa é mais uma bênção espiritual que nós recebemos de Deus. Amém? Então vamos indo aqui para o nosso final, para o final aqui da nossa exposição, que será do versículo 1 até o 14. Vamos encerrar aqui no 14. Ele fala aqui, vamos vir do 13 até o 14. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Amém? Nós vemos aqui que Paulo ele encerra falando, para o louvor da sua glória. Todas essas bênçãos têm um propósito final, o louvor da glória de Deus. E ele fala aqui no versículo 14, que o Espírito Santo é a garantia da nossa herança. E eu quero encerrar com essa bênção. Nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Jesus. Nós temos uma herança como promessa. E o nosso Deus que prometeu, Ele é fiel e Ele vai cumprir essa promessa. Eu quero te deixar com essa palavra, com essa última bênção. O nosso Deus, Ele tem uma promessa e Ele vai cumprir. Qual a promessa do Senhor? Novos céus e nova terra. Nova vida, teremos corpos glorificados, estaremos com Ele eternamente no reino que está por vir. Por isso podemos clamar, Maranata, vem Senhor Jesus. Por isso podemos encerrar esse estudo aqui, esses versículos, louvando a Deus. Obrigado, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Pai também, que nos abençoou com todas essas bênçãos, a escolha, a adoção, a revelação, a herança, são tantas bênçãos, a salvação, a libertação, o perdão dos pecados. Obrigado, Jesus, por todas essas bênçãos. Não temos falta de nada. O Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. Obrigado, Senhor. Que Deus te abençoe, que você possa meditar nessas verdades, nessas promessas e louvar a Deus. Em nome de Jesus. Amém.